todos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de a gente prosseguir para a leitura da página, eu queria saber se tem alguém aqui visitando a nossa casa pela primeira vez. Se tiver, eu gostaria que levantasse a mão. Opa, tem bastante gente. Que bom. Qual o seu nome, companheiro? As três lá atrás. Maria Eduarda, Maria e Angélica, sejam muito bem-vindas. Tem mais? Ali também tem. Fernanda, Ingrid, sejam muito bem-vindas. Que essa possa se tornar também a casa eleita do coração de vocês, como é a minha. Marina, seja também muito bem-vinda, Marina. Vamos dar boa noite também para os nossos amigos ali do Facebook. E para dar andamento, a gente queria convidar a companheira Rosileia para fazer a leitura da página da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ergamo-nos. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir da treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reconstrução dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o todo misericordioso se faça presente ao nosso lado através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Queridos irmãos, nos convido a elevarmos juntos os nossos pensamentos em direção ao alto, que possamos nos imaginar subindo ao céu através dos fios invisíveis da oração, nos colocando diante da imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, rogando pela sua intercessão, pela sua proteção, que enquanto aqui estivermos, possamos permanecer com a mente focada em absorver a sua máxima, a boa nova que o Senhor com tanto carinho nos ensinou. Pedimos pela palestrante, a querida Elizabeth, que ela possa ser intuída pelos seus anjos guardiões, que os amigos espirituais possam se colocar ao seu lado, permitindo que ela possa tocar exatamente naquele pontinho que estávamos aguardando para desabrochar ao ouvir essas palavras. Nos abençoa, ampara e conduz, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou convidar a querida irmã Elizabeth Bittencourt, que vem do GEF, para falar sobre a rota dos filhos pródigos, o caminhar junto ao amor. Muito bem-vinda, companheira.
queridas irmãs, prezados companheiros, é com muita alegria que a gente diz de todo o coração para vocês: boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom, eu vou aceitar. Tá bom, gente? Mas que a gente possa, nesses momentos, agradecer, acima de tudo, a Deus. A bênção da vida, a oportunidade da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, consolando, nos consola, esclarecendo. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa fazendo reflexões. Reflexões que vão caindo paulatinamente em nós, fazendo com que possamos ir despertando, expandindo a nossa consciência para verdadeiramente cumprir o nosso planejamento reencarnatório e seguirmos a nossa caminhada rumo ao planejamento maior de Deus para nós, que é a perfeição. Que nesses instantes possamos mais do que nunca sintonizarmos com essas forças que aqui estão, que já escanearam as nossas necessidades e que certamente vão estar nos ajudando, nos amparando, nos tocando, nos inspirando, e certamente também sairemos daqui muito melhores do que quando adentramos. Mas vai depender única e exclusivamente de cada uma de nós, entrarmos nessa sintonia, nessa faixa de vibração com esses amigos e com esses amores que aqui estão. Nosso tema de hoje, a rota dos filhos pródigos. Pedi desculpa ao César que eu consertei, né, o cartazete e no final ainda dava uma palavra equivocada. O caminhar pela conquista do alto amor. Aqui nós temos, né, uma cena, que acredito que a maioria que aqui está conhece a parábola do filho pródigo. Essa cena aqui retratando o filho pródigo voltando todo maltrapilho à casa do pai. E esta outra cena, o nosso caminhar pela conquista do nosso alto amor. Ué, fiz alguma coisa errada aqui. Peraí, eu boto de novo. Então, os nossos objetivos: refletir sobre a rota dos filhos pródigos a caminho do alto amor e da humanização. Reconhecer o egoísmo como uma doença original do ser, causador da baixa autoestima e das feridas da alma. É o que mais nós vamos estar falando. Como que nós nos deixamos levar pelo egoísmo através dos séculos e dos milênios, e hoje nós estamos sentindo o reflexo disso aí através da baixa autoestima, e a espiritualidade nos chamando a atenção que as feridas da alma aí estão nos convocando a serem curadas. Compreender que a educação para o alto amor através da autoestima é condição indispensável ao bom aproveitamento da reencarnação. Então, sem alto amor, a gente não sai da autoestima, né? Ou melhor, sem autoestima, a gente não sai da baixa autoestima e não volta para o alto amor. Todos nós conhecemos a parábola, né? Filho pródigo é aquele pai que tem 2 filhos e um deles um dia diz: pai, eu quero a minha parte na herança. E o pai, então, libera a parte na herança. E o que ele faz? Ele sai pelo mundo a gastar, a viver nas ilusões, dos prazeres materiais, muito centrado nos instintos e nas sensações. Uma vida muito animalizada e não humanizada. Não é? Perde os amigos, a saúde ficando precário. O que ele resolve fazer? Voltar para a casa do pai. Com medo, com receio, mas o pai o acolhe com tanto amor. E aí ele chega e diz, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Está lá em Lucas. E aí a gente fica assim pensando: quanto tempo nós já lemos, já ouvimos, já estudamos essa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas lições nós já tiramos dela? Mas a gente vai fazer reflexões muito centradas em livros que têm chegado para nós a partir
partir de 2000. Série Harmonia Interior, livros da irmã Sidufo. Então, a gente precisa trazer para o contexto atual, e a espiritualidade está fazendo muito isso, trazendo as mensagens de Kardec, né, das obras de Kardec, as mensagens das obras do Chico, as mensagens que aí estão, que nós lemos, estudamos, conhecemos, para esse contexto atual. E a gente precisa refletir, porque às vezes a gente lê, a gente se encanta, mas a gente não vai na essência, né, dessas mensagens. E a espiritualidade conectada com as nossas necessidades, a espiritualidade está aí nos trazendo mensagens contínuas para que a gente possa despertar. Então, olha só, tal como o filho pródigo, é o que sucede a todos e todas nós na rota da evolução. Criadas com o potencial da grandeza espiritual interior, usando de livre escolha, preferimos a ilusão dos prazeres e das vulgaridades transitórias. Com essa atitude, criamos a nosso próprio desfavor e adquirimos profundos vícios morais e dolorosas desordens mentais. Então, quem aqui não é um filho pródigo? Quem aqui não é uma filha pródiga? Porque todos e todas nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, e Kardec está aí nas suas obras, na doutrina, nos colocando isso, um destino que é sermos perfeitos. O que ele colocou em nós? Ele colocou em suas leis na consciência, mas olha só, trazemos essa grandeza interior. Nós temos talentos, competências, habilidades, trazemos tantas coisas em nós, mas ele nos deu a livre escolha. E o que nós fizemos? Nós fizemos o mesmo que o filho pródigo da parábola. Nós nos perdemos nas ilusões dos prazeres e das vulgaridades transitórias, e com isso nós criamos o quê? Vícios morais e dolorosas desordens mentais. E isto, gente, é o que está trazendo todo o processo para o contexto que nós estamos vivendo hoje, no sentido de dores emocionais, de doenças psíquicas, gerando, acima de tudo, muita depressão, muita síndrome do pânico, muita ansiedade e, principalmente, muita ideia suicida, né? Então, vamos acompanhando aqui. Então, essa mensagem evangélica é a história da peregrinação humana ao longo da eternidade. Então, todos nós, todas nós, estamos nessa caminhada. A gente quer chegar à perfeição para o qual a gente foi criado. Mas a gente se equivocou. A gente se afastou das leis divinas. A gente teve escolhas, decisões, atitudes totalmente estanques de tudo isso. E aí, essa história do nosso caminhar pela conquista da humanização. Então, como filho pródigo, né, ele se perdeu numa vida muito animalizada, esqueceu de que ele era um humano. E nós? Será que nós ainda não estamos permanecendo numa vida animalizada? Será que nós não estamos vivendo muito centrados nos instintos, nas sensações, esquecidos de que somos seres humanos e precisamos desenvolver os sentimentos, trabalhar as nossas emoções, desenvolver o amor, que é a essência maior do Evangelho de Jesus e a sua mensagem? São questões que nós precisamos fazer para nós. E aí, gente, a história do nosso caminhar. Aonde foi que nós nos perdemos? Vamos lá. Somos espíritos simples e ignorantes com o destino da perfeição. Nós temos que fazer essa caminhada. Mas a gente se perdeu aonde? A gente se perdeu quando a gente se centrou no egoísmo. Por isso, lá no Evangelho está bem claro. O egoísmo é a chaga da humanidade. Todos os males que a humanidade está passando, tudo que nós estamos enfrentando no hoje ou no agora, é fruto, é reflexo dessa vivência do egoísmo. Ela é a doença, ou melhor, o egoísmo, é a doença original do nosso ser ao ser. Tudo começou aqui. Embora o egoísmo fosse a espiral do nosso crescimento, a partir do momento que nós começamos a desenvolver a nossa racionalidade, a nossa capacidade de escolha, nós fizemos o quê? Nos perdemos. Nos perdemos por quê? Porque nós não fizemos as escolhas centradas aonde? Nas leis divinas que estão na consciência, não é isso?
e fomos nos equivocando. E aí criamos o quê? Essa matriz nosológica, ou seja, esse hábito doentio de atender os caprichos pessoais. Então, olha só, dane-se. Eu não quero saber se o outro está sofrendo, se ele está chorando, o que está acontecendo. Eu quero saber que eu preciso estar bem. Eu preciso ter os meus instintos, as minhas sensações, os meus prazeres, as minhas vontades satisfeitos. E aí, eu não estou preocupado com o que eu estou causando no outro para que isso me aconteça. Só que, né, olha o que aconteceu. Com esse procedimento centrado em mim, eu criei essa matriz nosológica. E aí, olha só, embora a gente esteja estagiando nesse reino hominal, a gente está se mantendo na animalidade. Quando a Joana coloca que 75% da população está vivendo, né, no fisiológico, está mais do que preciso. Está todo mundo vivendo muito centrado nos chakras inferiores. Não é? Prazer, poder, segurança, mas os chakras superiores, que nos faz transcender e nos faz verdadeiramente nos tornarmos humanos para chegarmos a essa perfeição, a gente está bem parado no tempo e no espaço. 5% da população mundial que já expandiu a consciência e está nesse estágio, não é? Totalmente diferente, 75% da população mundial. Você imagina, não precisa a gente relatar, porque a mídia está aí nos mostrando todos os dias, o tempo inteiro, como que as pessoas estão arrastando a existência. E aí, nessa rota evolutiva do filho pródigo, que somos todas e todas nós, é um percurso de esbanjamento de quê? Esbanjamento psíquico através de atitudes arrogantes, né? Olha como nós somos. Todos os nossos males começam na arrogância. Como é difícil a gente admitir que é arrogante. Às vezes, enquanto terapeuta, a pessoa chega para fazer uma terapia e ela fala de todas as pessoas que convivem e interagem com ela. Ela acusa todo mundo, mas não se dá conta que o problema está nela pela arrogância que ela vem trazendo. Então, aí a gente vai vendo, né, que essa centralidade do homem no egoísmo, no egocentrismo que gerou essa arrogância, ele fez o quê? Ele criou uma exagerada importância pessoal. É o que nós estamos vendo. As pessoas estão se dando valor, importância demais. Isso não significa não se amar, não se cuidar, não se respeitar, não estabelecer limites, mas elas estão se sentindo semideuses, querendo fazer aquilo que só o Pai consegue fazer. E aí sofre as consequências. E olha só, essa exagerada importância pessoal fez com que esse perdesse o contato com o self divino. Olha só como é que a gente foi se perdendo como filho pródigo, como filha pródiga, nessa caminhada evolutiva nossa. Olha só o que aconteceu, a gente se afastou de Deus. Gente, se na conexão com Deus as coisas já estão difíceis, imagina afastado de Deus. E aí o que aconteceu? Nós fomos dando o primeiro passo no processo evolutivo em direção à ilusão. Olha o que o filho pródigo fez. O pai, quem era? Deus. Pegou a herança que o pai deu para ele, os talentos, as habilidades, as competências, e caiu no mundo vivendo uma vida animalizada, instintiva, de sensações, se perdeu, não é? Nesse mundo das ilusões. A mesma coisa somos nós. Por isso que nós estamos aqui no planeta Terra, provas e expiações ainda, numa batalha gigantesca para ser regeneração. Isso está complicado, está difícil. A gente chega lá, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Aí, olha o que nós fizemos também. O egoísmo gerou arrogância, a gente criou essa importância gigantesca e vamos peregrinando na escravidão do eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu, né? E aí, olha aqui, a criação dessa imagem como um mecanismo de defesa.
Lá no íntimo, na nossa ignorância, na nossa infantilidade espiritual, a gente ainda acha que isso é o procedimento correto. Nós estamos nos defendendo. E aqui, olha só o que aconteceu. Uma sensação de abandono e inferioridade. O que mais nós estamos vendo hoje, quando a gente faz atendimento fraterno na casa espírita, quando a gente vai atender enquanto terapeuta holístico, grande problema, as pessoas se sentindo inferiores, incapazes. Ontem eu fiz um atendimento, uma pessoa inteligentíssima, e aí, ouvindo a história, a gente foi trazendo da doutrina, mas também com a visão holística, e a gente chegou à conclusão, dentro de uma fala dele, o quanto ele traz um histórico de uma encarnação passada como escravo, a ponto de ele não se sentir em condições, né, de fazer uma oração quando é solicitado na casa espírita, porque ele se sente o quê? Inferior. Mas o processo vem de onde? Lá de uma encarnação onde ele foi escravo. Então tudo tem um reflexo, né, do passado e no do hoje. Olha que nós geramos então essas matrizes psíquicas, essas patologias mentais. Nunca tivemos tantos conflitos emocionais e tantas doenças mentais. Ou nós paramos para nos olharmos, nos cuidarmos, ou nós vamos permanecer nesse processo, gente. Porque tudo começa nas emoções. Não tem uma doença, estou falando em cima de estudo da doutrina e enquanto terapeuta em cima dos cursos das leituras. Todas as doenças que estão no nosso corpo físico, elas só têm uma raiz: emoção. Porque cada emoção está ligada a uma parte do nosso corpo físico. Então, se eu estou com uma emoção e eu não me cuido, vai chegar um momento que ela vai aflorar no corpo físico para fazer a limpeza. Então, gente, essa autoimagem, né, do delírio primitivo nosso é um recurso que nós criamos para nos defendermos dessa sensação de indignidade. Olha o filho pródigo, não sou digno, não é, de ser chamado seu filho. Queria ser um trabalhador do próprio pai, mas isso é uma defesa que a gente faz, porque a gente não quer assumir que a gente se equivocou, né? Podemos pensar as psicopatologias como recurso do em ser humano, ou melhor, como recusa em ser humano. Desobediência por não querer assumir o que se é na caminhada do progresso. Então, o ser humano exige o quê? Vontade, coragem, perseverança, persistência, para que a gente possa verdadeiramente viver como um ser humano. E a gente não está querendo, a gente está esperneando. É muito mais fácil a gente viver como um ser animal, né, que não tem o raciocínio, que não tem essa clareza de escolhas, de decisões e de atitudes, do que viver como um ser humano racional, tendo que o tempo inteiro fazer opções, decidir o que é bom, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero para a minha vida. Eu agradeço. Então, gente, esse desajuste primário, a dificuldade em aceitar essa realidade terrena é fator patogênico de bilhões de almas reencarnadas e bilhões de outras desencarnadas, formando uma teia vibratória psicótica no cinturão da psicosfera terrena. As pessoas falam assim: nossa, como que a psicosfera da Terra está densa, está pesada. Mas quem está causando isso? Nós. Não é? Recentemente, um amigo espiritual, numa mensagem depois do Evangelho de Terapia, colocou muito claro isso. Estamos vivendo uma guerra gigantesca, uma guerra na parte extrafísica da Terra e aqui. Mas quem está dando substância para que essa guerra aconteça? Nós, com os nossos pensamentos, sentimentos, com as nossas verbalizações e atitudes. Se eu não mudo o meu padrão, eu não vou contribuir para a mudança disso aí. Eu tenho que estar muito antenada. Eu sempre coloco isso, eu tenho afirmado muito e trago muito isso para mim. A gente precisa viver a vida
centrada nessas verdades que a doutrina nos traz. Não adianta a gente estar estudando a doutrina, estar na casa espírita, saber de trás para frente a mensagem, se a gente não pautar a vida da gente nesta realidade. Somos seres espirituais com uma experiência no corpo físico. E a gente tem que viver aqui, como dizia Paulo, viver no mundo sem ser do mundo. Né? E aí a gente vai ver, gente, aqui a gente trouxe a imagem, né, representando o umbral, e aqui um pedacinho do nosso lar. Inúmeras almas já renascem adoecidas. Não sou eu que estou falando, são os espíritos. Isto é, com os componentes psíquicos enfermiços, perdem o prazer de viver ou nunca o experimentam em decorrência das matrizes psíquicas que trazem de vidas passadas e das experiências na erraticidade. Gente, isso é fato. Todas nós, como filho pródigo, lembra? Ele criou as matrizes porque ele, egoisticamente, saiu, foi viver as ilusões. Todos e todas nós fizemos a mesma coisa. Saímos da casa do Pai, da conexão com o Pai, e nos perdemos no egoísmo, no egocentrismo, nas escolhas equivocadas, e criamos essas matrizes que estão em nós, e não adianta querer fugir. A bagagem é sua, a bagagem é minha, a bagagem é nossa. A gente vai ter que desembrulhar essa bagagem, vai ter que ressignificar esses arquivos. Não temos como. Então, olha só, as almas, elas já estão renascendo adoecidas. Por isso que nós estamos vendo crianças aí cheias de conflitos, crianças com 5, 6 anos pedindo para os pais baterem nelas, porque trazem arquivos de muitas culpas e querem ser espancadas pelos seus pais, pelos seus avós, como uma forma de amenizar a dor da culpa. Isso chega na nossa casa. Eu não estou falando coisas que não acontecem. Jovens que aí estão literalmente adoecidos. Essa semana nós recebemos o pedido lá de Rio das Ostras, 2 jovens, tentativa de suicídio. Uma delas já é o 5º suicídio. E a gente foi para a reunião mediúnica e ela veio, a jovem que tentou o suicídio, desdobrada, veio e se comunicou através de mim. E ela falou: eu não quero ficar aqui. Eu não aguento a dor das culpas e dos remorsos que eu estou trazendo. E ontem, na nossa reunião mediúnica, e aí no final, meu amigo espiritual falou, ela ainda não conseguiu realizar o que ela está intentando, porque ela tem um amigo espiritual que está fazendo de tudo para ela não conseguir fazer isso aí. Ontem, na nossa reunião mediúnica, mentalizando a pessoa de novo, quem veio? O amigo espiritual dela. E falou: foi uma batalha para a gente conseguir essa reencarnação para ela. Ela clamou por uma reencarnação e a gente conseguiu. E já é a 5ª vez que ela tenta tirar a existência. Nós já não estamos sabendo mais o que fazer. Vai chegar o momento que a gente vai ter que respeitar o livre-arbítrio dela. E aí, a gente foi mentalizar a outra pessoa que tentou o suicídio essa semana, né? A outra menina, e veio o espírito, e ele dizendo: é o que eu quero que ela faça, porque enquanto ela está no corpo, está difícil agir sobre ela, mas se ela sair do corpo, vai ser muito mais fácil de fazer ela sentir a dor que ela nos fez sentir. Então, gente, são essas almas, são os filhos pródigos que se equivocaram, que estão com essas matrizes psíquicas na alma e que estão reencarnando sem sentido para viver, sem prazer em viver, num vazio existencial gigantesco. Nós precisamos, pais, educadores, responsáveis, estarmos atentos. Quem são essas almas? Se temos seres nascendo aí como os índios, né, os cristais, mas nós temos muitos espíritos que foram resgatados de zona umbralina, com culpas, precisando de uma oportunidade
unidade para resgatar, mas não estão aguentando o peso da culpa, da dor, do remorso, gente. Se a gente não trata espiritualmente, se a gente não trata psicologicamente, e às vezes até com a medicação de um psiquiatra, eles não dão conta, né? Então, olha só, essas matrizes estão em nós. Onde estão isso tudo? O André Luiz nos chama, diz que está na casa mental, e ele faz essa comparação aqui. A casa, né, que nós temos, o porão, onde a gente esconde tudo que está velho, ruim, empoeirado, sujo. A parte social, a gente sempre apresenta o que está melhor, o que está mais bonitinho, mais limpo, e o sótão, onde a gente geralmente guarda aquilo que a gente não pode usar aqui ainda. Olha só que André Luiz faz uma comparação precisa, né? O meu inconsciente é como se fosse o sótão da casa. Aqui eu guardo tudo que está automatizado de hábito que eu adquiri. Ou seja, aqui estão as matrizes psíquicas que eu construí com o quê? Com as ilusões, com a vida centrada nos prazeres materiais, como o filho pródigo fez, né? No consciente, eu vou encontrar o quê? Eu tentando mostrar a parte boa, né? Eu querendo aqui o esforço, a vontade para ressignificar o que está aqui. E o sótão que está guardado, ó, é o nosso superconsciente. São os nossos ideais e metas que um dia a gente vai alcançar, né? Então, o que está acontecendo conosco, gente? Tudo que nós, como filhos pródigos e filhas pródigas, construímos e criamos as matrizes que aqui estão aqui no nosso inconsciente. Aí estão aflorando daqui para o consciente para quê? Para serem reeducados e ressignificados. Qual é o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta? Contribuir, não é? Para que a pessoa faça esse processo de reeducação das emoções, ressignificação dessas emoções. Porque senão a pessoa vai ficar nesse processo adoecido. E aí, olha só, através dos séculos, dos milênios, nós, com as nossas matrizes não cuidadas, nós criamos as feridas evolutivas da alma. É aqui, ó, a doença de base da Terra no momento, baixa autoestima. Então, vivendo o egoísmo, eu fui criando essas feridas. São as 3 feridas que mais estão atingindo o ser humano: inferioridade, abandono e fragilidade, fazendo com que as pessoas se sintam o quê? Indignas de ter um corpo, de ter uma família, de estar reencarnada, de ter um salário, de ter um emprego, de casar, de ter um filho. As pessoas estão se sentindo indignas, porque elas acham que elas não merecem. Mas por que elas acreditam que não merecem? Porque o inconsciente traz as matrizes dos equívocos, das ilusões. Então ela se sente culpada. Eu não mereço, eu não posso, eu não sou capaz. Quando começa a primeira consulta, eu sempre falo para minhas clientes ou para meus clientes: primeiro, 100% você vai querer fazer a terapia? Porque se você não quiser 100%, eu não vou querer. Segundo, 95% você tem que saber que é você o responsável pela terapia. Eu vou fazer 5%. Ou você quer, ou você quer. Porque quem está com as matrizes é o cliente. Então ele tem que querer ser, né, fazer a sua parte para ressignificar essas emoções e se curar. Então, a gente vai ver, ó, os efeitos emocionais e as doenças psíquicas dessas feridas. Vou voltar, né? Eu estou aqui olhando o relógio, porque tem muita coisa aí, o relógio aqui corre muito. Corre mais que a eternidade, né? Então, gente, acho que é porque eu falo muito. Então, gente, voltando, né? Somos filhos de Deus, com a plena consciência, com livre-arbítrio, para sermos perfeitos. Igualzinho aos filhos pródigos da parábola, o que nós fizemos?
nos afastamos de Deus, nos centramos no egoísmo, vivemos uma vida de ilusões, centrada no instinto, na sensação, muito animalizada, pautado muito nos nossos chakras inferiores. E aí nós fomos criando essas matrizes, mas nos pertence, a bagagem é nossa, está no nosso inconsciente. E aí, no mundo espiritual, quando a gente está lá na erraticidade, que é o período de da desencarnação até a reencarnação, o que a gente faz? A gente sofre às vezes lá no umbral, a gente passa lá pelas colônias, a gente reflete e diz, espera aí, não aguento mais, eu preciso de uma outra oportunidade para ressignificar tudo isso. Ou então fomos resgatados. Quem de nós aqui não foi resgatado da zona umbralina? Foi tratado nas colônias, que é o que mais está acontecendo nesse processo. Os trabalhadores do Cristo, eles estão indo às zonas mais abissais da terra, eles estão fazendo limpeza nos umbrais, porque se a terra vai regenerar, como que a terra vai regenerar com o umbral, gente? Como que a terra vai regenerar com esses espíritos nesse sofrimento? Então estão resgatando, fazendo triagem e dando oportunidade de resgate àqueles que estão arrependidos. Aí eles chegam aqui com essas dores, como nós. Nós é que estamos trazendo as nossas dores, as nossas aflições, os nossos conflitos. Mas esses espíritos estão chegando mais do que nunca, estão trazendo todo esse processo muito à tona. A gente está vendo criança hoje com 2 anos, 3 anos, lendo, falando outras línguas, espíritos já no processo evolutivo, ótimo, maravilha. Agora também tem crianças que estão trazendo esses arquivos pesados, doentios, que os pais não aguentam. Essa semana uma pessoa lá de Tamoio me pediu ajuda para um menino de 12 anos. E aí a espiritualidade veio nos dizer, os 3, pai, mãe, filho, criaram um processo no passado de uma situação muito delicada. Hoje os pais assumiram como filho para ajudá-lo a sair da situação que eles contribuíram para que esse filho mergulhasse. Mas eles não estão dando conta. Por quê? Está difícil a relação. Mas está difícil por quê? Porque os arquivos com as matrizes estão lá. Então quando eu olho para o meu pai, para a minha mãe, eu sinto que as energias densas, pesadas daquilo que me foi feito. Quando eles olham para mim como filho, a mesma coisa. Então é por isso que a doutrina está aí, gente, nos alertando o tempo inteiro. Então olha aqui, essas feridas que nós vamos construindo, causando esses efeitos emocionais, tristeza. Aqui, só isso aqui já daria, gente, uma palestra inteira, mas a gente tem que acelerar. A tristeza de não se aceitar como é, de não querer assumir a realidade. Eu não gosto dessa realidade, eu não gosto do que eu estou vivendo, Mas aí se eu não trato, vai virar o quê? Uma doença psíquica, vai virar a depressão. A depressão nada mais é do que o conflito entre o real e o ideal. Aquilo que eu idealizo para a minha vida e aquilo que eu estou vivendo. Então há um conflito muito grande. Aquilo que eu quero ser e aquilo que ainda não sou. Então vai se cuidar, gente. Não se permita ficar depressivo, porque olha só, começa com a tristeza. Tristeza é normal. É uma emoção normal. Mas toda emoção aqui, ela tem uma função ecológica e terapêutica em nossa vida. O que a tristeza diz? Adapte-se à realidade. Mas ao invés de fazer isso, nós nos permitimos entrar num estado de tristeza e aí vamos para uma depressão. A culpa, como que dói? As pessoas entram num processo de culpa porque elas vão lá no arquivo do passado, resgata o pior que tem lá e isso dói para valer. De forma consciente ou inconsciente, mas vem à tona. Aí você não trabalha a culpa. Qual é a função ecológica da culpa? Ressignificar crenças. Porque você entra num processo de que eu não mereço, não sou capaz, e aí o que vai acontecer? A codependência, O orgulho
de olhar para si e ver que não é aquela pessoa que ele criou. Lembra que lá atrás ele idealizou ser um semideus? Ele se dá conta de que ele não é esse semideus, né? E aí, esse orgulho não tratado vai gerar o quê? Está dando para ler. Temos muitas mães narcisistas. Eu acredito que aqui em Saquarema, Bacaxá, não. Lá em São Pedro tem bastante. Como que é difícil, gente, né? E aí, olha aqui, o abandono que vai gerar borderline, né? Como que chegam pessoas na nossa casa, e principalmente para fazer terapia, que elas literalmente se auto-abandonaram. E quando a gente pergunta, você tem saudade de você? Elas começam a chorar. Por quê? Deixaram de viver suas vidas, de realizar seus sonhos e seus projetos. Está vivendo em função de todo mundo em detrimento delas mesmas. E aí vai gerar o quê? A doença da borderline. Não, é um processo sério nas relações, uma insatisfação contínua, uma personalidade. Então, são tantas coisas. Esse quadro aqui, gente, é o reflexo da nossa trajetória evolutiva, né? Com as nossas escolhas centradas no egoísmo, nós criamos essas feridas que estão gerando esses efeitos emocionais e que não tratados estão gerando essas dores psíquicas que aqui estão. E que não tratados vão gerar doença no corpo físico. Quiçá possam os médicos alopatas ou terem acesso a um quadro desse aqui e começarem a clinicar centrado nesta verdade, nesta realidade, né? A inveja tem uma função ecológica. Olha, você está com inveja? Não existe inveja branca e inveja preta, existe inveja. A inveja, ela nos diz assim, olha para o outro e se sinta estimulado, porque se ele é capaz, ele pode, ele realiza, você também. Só que a gente se sente tão inferior, tão incapaz, que a gente fica invejando e botando aquele olho gordo, né? Que acaba matando as pessoas com as energias densas e pesadas. Então, se eu não trato a inveja, vai gerar baixa autoestima. E o medo. Né? Medo de quê? De me dar conta da minha pequenez. Medo de olhar para mim e ver como eu sou. Mas o medo, ele tem uma função ecológica. Você está com medo porque você não está preparado. Prepare-se que o medo vai embora. Aí, se você não trata o medo, vai vir o quê? Ansiedade. Então, nós estamos vendo hoje, chegando nas casas espíritas e nos consultórios, duas situações pautadas em duas emoções principalmente: culpa e medo. Culpa centrada nos arquivos, nas matrizes do passado. E medo, porque está querendo uma vida lá no futuro, mas que não sabe como que vai ser isso aí. Entra num processo de ansiedade. Eu estou com um cliente, né, de 20 anos. Ele está vivendo esse processo, esses dois processos. Culpa, porque ele, enquanto jovem, com 15, 16 anos, ele se permitiu viver várias experiências que agora ele se arrepende. E, ao mesmo tempo, ele está numa ansiedade gigantesca, porque ele está assim, o tempo está passando, eu gostaria tanto de fazer isso, fazer aquilo outro, eu gostaria tanto de ir lá no futuro, mas ele não consegue dar um passo para realizar nada, ele está paralisado. O presente ele não está vivendo, e muita gente está fazendo isso, vivendo o passado, centrado no futuro, mas esquecido do presente. E a mágoa, gente, a maioria das pessoas diz assim, eu estou com mágoa do meu marido, é mágoa da minha esposa, é mágoa da professora, é mágoa do síndico. Mentira, nós estamos com mágoa de nós mesmos. Mágoa por a gente perceber que a gente hoje não consegue mais atender aqueles instintos, a gente não consegue mais viver aquelas ilusões que tanto nos davam prazer. Então a gente se magoa com a gente mesmo, né? E aí vai gerar o quê? Olha aqui, o que, gente? A distimia, que é uma depressão lenta, mas uma depressão prolongada.
prolongada, né? E aqui, gente, esse sentimento, né, de dignidade, desconexão com a fé e com o alto amor que está aí, não, a gente não pode nem prolongar, né? Então, olha lá, as doenças emocionais e as doenças psíquicas. Gente, isso aqui está tudo gerado na parábola do filho pródigo. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Então tá. Então, olha lá, as feridas da alma, por quê? Porque a nossa identidade psicológica não é sólida, ela é frágil. Nós estamos vivendo um vazio interior gigantesco e um desvalor pessoal. Então, olha o que as pessoas estão vivendo. Uma inadequação, não pertencimento. Às vezes, a gente estava atendendo uma pessoa, uma senhora de uns 40 e poucos anos, e ela diz, gente, a existência inteira eu não me sentia pertencendo. Nem ao meu corpo, nem à minha família, nem ao meu local de trabalho. Por que será isso? Né? Olha aqui, ferida da alma, a parte psicológica frágil, o vazio, né? E aí a falsidade, a pessoa se sente falsa. Eu não sou eu. Parece que eu estou usando um personagem, uma máscara o tempo inteiro. Por quê? Esses espíritos que estão lá resgatados, que estão nesse processo de culpa, com essas matrizes, elas não conseguem se ver como elas são. Então, quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? O que vai acontecer comigo? Quais são os meus propósitos? Estão perdidas, não conseguem se entender. Então, esses jovens, principalmente, que aí estão, gente, que chegam à nossa casa espírita cortados, né? Com os cabelos caindo na testa, com as mangas, roupa preta, todo de manga comprida, se escondendo em primeiro lugar, né? E escondendo. Como que eles estão se autoflagelando, se cortando como uma forma de amenizar a culpa desses arquivos do passado. Estejamos muito atentos. Às vezes os nossos jovens estão dando todos os sinais. Às vezes na rebeldia eles estão fazendo o último pedido de socorro antes de partir para um suicídio. E nós não estamos nos dando conta disso. Estejamos atentos, gente, porque a situação é muito delicada. O processo das trevas, isso é informação espiritual. Os espíritos trevosos, eles estão fazendo competição entre eles para ver quem leva mais seres ao suicídio. Olha só que coisa triste de se saber. E eles se envolvem, esses jovens, essas mentes que estão com essas matrizes, com uma facilidade gigantesca. É tão fácil. Esse menino que eu estou falando, ele chegou no meu espaço terapêutico ouvindo vozes. As vozes diziam para ele o tempo inteiro, né? Para que você está aqui? A vida não vale nada. Se mata, deixa de ser bobo. Foi uma luta. E agora, graças a Deus, as vozes já se afastaram. A gente já encaminhou para a instituição, está fazendo o tratamento da fluidoterapia e está melhorando. Gente, eu não sei se eu estou vendo direito, mas o relógio já está quase 9 horas. Puxa vida, olha, corre, mudando aqui. Então, olha só, gente. Se eu não cuido dessas feridas, lembra? Inferioridade, abandono, fragilidade, suicídio, cobrança, perfeccionismo. Esses seres, eles se cobram demais, eles querem ser perfeitos, eles têm uma ânsia de poder, eles entram muitas vezes num processo de acomodação, frustração, desapontamento, falta de fé, até atingir muitas vezes o corpo mental inferior. Isso aqui, só essa parte aqui daria uma outra palestra. Quando muitas vezes nós estamos vendo aí, gente, o sequestro desses corpos, seres que estão aí numa culpa tão grande, com essas matrizes tão acirradas, que eles têm os seus corpos sutis, muitas vezes, sendo sequestrados e ficam como que baratinados, desnorteados. Há uns 2 meses atrás, alguém pediu uma mentalização para alguém, acho que foi do Rio, não sei, e a gente foi fazer a mentalização e o corpo astral dessa pessoa
estava sob domínio de um espírito totalmente trevoso. E aí a espiritualidade tem que fazer um processo de realinhar novamente a pessoa, como de acoplar novamente o corpo astral da pessoa no corpo dela, para que ela ficasse na íntegra novamente. Então são tantas informações que a espiritualidade está nos trazendo, que nos abre o leque para que a gente viva hoje com qualidade de vida. Às vezes a pessoa está desconectada, parece que está com a pressão baixa, aí você diz assim, fulano está zen. Não zen não, gente. Ela está sem a conexão com os corpos dela, né? Então ela fica meio desorientada, né? Vamos lá, gente. Olha o corpo. E aí, olha o Evangelho nos dizendo, veio um dia em que ao ocupado, cansado de viver com orgulho, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Santo Agostinho nos colocando isso. Então foi o que aconteceu com o filho pródigo da parábola. Um dia ele se viu aí culpado, cansado de sofrer, foi lá e falou: Pai, me acolhe. É o que nós fazemos. Pai, me acolhe. E o pai faz o quê? Manda a gente ir para o inferno? Manda a gente arder lá no fogo do inferno? Não, filho, vai lá, prepara, se cuida, retorna, né? Planeja uma outra reencarnação. E aí uma chamada de atenção. Eu fico querendo falar tanta coisa, né? Mas a gente vê que a hora está passando. A gente está vendo aí a chamada. Quando a espiritualidade vem nos dizer no livro mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade, nós estamos estudando na nossa casa com um grupo de médios, a mediunidade aí nos dando a oportunidade de curarmos essas feridas, porque quando nós damos a passividade a um espírito sofredor, nós estamos literalmente nos curando, e a gente está vendo tantos médiuns deixando a oportunidade passar, tantos médiuns com medo da mediunidade, e o mais triste muitas vezes, às vezes casa espírita não permitindo que os médiuns participem dos trabalhos mediúnicos, deixando que aquele médium passe a existência sem realizar o trabalho que veio realizar. Quando a espiritualidade tem nos dito continuamente, nunca precisamos tanto de médium para atender os espíritos que aí estão. Porque se antes eles conseguiam tratar esses espíritos fora do corpo do médium, hoje a situação desses espíritos que aí estão é tão precária que eles só conseguem ser tratados se estiverem sentindo a carne de um médium, o sangue de um médium, para acreditar que está encarnado e conseguir ouvir as orientações e ser tratado. Então, se você é médium, meu amigo, não fique pensando que você está doente porque você está médium, não. Ou você é médium. Pelo contrário, a mediunidade é para você curar essas doenças. Então, gente, vamos lá. O amor é de essência de vida, e todos vós, do primeiro ao último, tende no fundo do coração essa centelha. Fé não nos colocando. Então, esse amor a nós, né? A gente não tem se amado. Por que a gente não se ama? Quanto equívoco nós temos cometido? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A gente está querendo amar a Deus que a gente não tem nem noção, com a nossa infantilidade de quem é. Acreditar que Ele existe já é uma grande coisa, tá, gente? Amar ao próximo, ótimo. Vamos ajudar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas será que eu não estou fugindo de mim mesmo enquanto eu estou fazendo tudo pelo outro? Mas eu estou esquecendo do amar assim. Quando eu pergunto para um cliente, quem é você? Leva um choque. Não sabe que é esse ser espiritual. Você se ama? Você se olha no espelho? Onde você está na sua vida? A pessoa leva um choque. E essas perguntas a gente precisa fazer para a gente, né? E aí, ó, o auto-amor como herança divina. Deus nos colocou o amor, mas a gente está se auto-amando? Não, o filho pródigo não se auto-amou a partir do momento que ele partiu para a ilusão e viveu essa vida de egoísmo.
Nós não estamos nos autoamando a partir do momento que nós estamos estanque dessa herança divina. É um tesouro, gente, que a gente tem, que faz com que a gente não desista da gente. Olha só, a gente pode ser assim, mas a gente tem que se sentir dessa forma. A gente não é para carregar o amor escondido aqui, né, amedrontado, é para expor esse sentimento. Eu me amo, eu sou importante para mim, eu sou capaz, eu conquisto, eu realizo, eu posso. Eu sempre coloco isso. Tem uma senhorinha de 78 anos, lá de Campos, um amor de pessoa. E ela começou a fazer terapia, né? E aí, tudo que a gente fala para ela, ela leva a sério. Falou para mim essa semana, essas frases todas, eu botei tudo espalhado na minha casa. Que beleza, eu olho, eu posso, eu consigo, eu realizo, eu sou capaz. Você está fazendo um plano de amor para você a cada dia? Ah, sim! O que você fez hoje? Ontem fui à missa, saí de lá, encontrei minhas amigas, fui com um café. Olha só, uma senhorinha que estava num processo de uma depressão arrastando há anos pela perda de um filho e de um marido. Né? Então, gente, é isso que a gente tem que fazer com a gente. César, pode passar 5 minutinhos. Então, gente, não esqueci de voltar aqui. Então, olha lá, esse trabalho pessoal de desenvolvimento, né, desse tipo de amor chama-se autoestima. Então, olha só, se através dessa vida como filho pródigo, como filha pródiga, eu criei as matrizes, hoje estão gerando essas feridas da alma que são inferioridade, abandono, fragilidade, gerando todo esse processo emocional, culpa, mágoa, inveja, medo, que se eu não trato, está gerando o quê? As doenças psíquicas, levando o quê? Depressão, ansiedade, pânico, e assim, a ideia suicida, e assim por diante. Então eu preciso fazer o quê? Voltar a trabalhar a minha autoestima. Olha lá, eu sou forte, eu posso, eu sou capaz, eu conquisto, eu realizo, me autoamando. Para quê? Para que eu me reconecte com Deus novamente, me sentindo todo poderoso. Então, como elevar a autoestima? Isso aqui daria uma outra palestra, tá, gente? Substitua ressignificando os pensamentos negativos. Nada de pensamento negativo, gente. Um pensamento negativo pode levar muitas vezes a um suicídio. Não espere que os outros mudem para ser feliz. Faça você a mudança. Faça uma lista de suas qualidades e pare com crítica. Por que a gente só vislumbra a crítica, só o negativo? Seja coerente com o que pensa, sente e age. As pessoas estão pensando, mas não estão sentindo, muito menos agindo. Liberte-se do passado, perdoando-se. Não adianta. Passado, gente, é um buraco e quanto mais a gente cava, mais fica fundo. É passado, é tirar lição, né, ou lições, ressignificar tudo isso e seguir de passos firmes, segurando na mão do Cristo e dizendo: eu posso, eu sou capaz, eu realizo, eu conquisto, porque a gente tem os talentos, as habilidades que Deus nos deu. Mas a gente está confiando na gente? Deus confia, o Cristo confia, nossos amigos e amores espirituais confiam, mas nós estamos confiando em nós? Não estamos, né? Tanto é que fica assim: fulano, bota lá o nomezinho César, o nomezinho no caderno. César, pede lá uma oração. César, faz lá um pedido na reunião mediúnica. Mas se nós estamos fazendo o que por nós? A gente tem que fazer a parte da gente. Então, ó, enfrente suas sombras, evitando comparações. Aprenda a dizer não. Tem gente que não consegue dizer não e se diz, fica com culpa. A importante mudança é a que ocorre dentro de você. Evite relacionamentos negativos e destrutivos. A carência, gente, é tão grande. As pessoas estão tão auto-abandonadas que elas se permitem viver relações destrutivas, tóxicas. Nessa semana a gente teve um assassinato, um feminicídio lá em São Pedro, né? A rapaz deu 4 tiros na companheira e ela veio a óbito. Por que você se permite viver um relacionamento tóxico? Porque você está tão doente,
Você é tão carente, se sente tão frágil, que você prefere ficar num relacionamento doentio e achar que é amado, do que você, né, levantar, sair da zona de conforto desconfortável, porque você está numa zona de conforto, mas é desconfortável, não é uma zona de conforto prazerosa. Fica ali muitas vezes até perder a existência. Então, olha lá, o autoconhecimento, obtido através da psicoterapia, poderá auxiliar no reconhecimento de nossos reais valores, libertando-nos do complexo de inferioridade que acorrenta e aprisiona. Então, gente, mais uma vez, venham para a casa espírita. Venham estudar a doutrina espírita, venham fazer o tratamento na fluidoterapia, mas venham também para trabalhar, varrer o chão, como diz Chico, lavar o vaso da casa, já fiz muito, ainda faço lá na fraternidade. Venham trabalhar a mediunidade, ouvindo as pessoas. Nunca foi tão necessário e preciso atendimento fraterno na casa espírita. Nosso papel como espírita hoje é acolher, ouvir, orientar, esclarecer, ajudar no tratamento e deixar a pessoa depois caminhar através do estudo e do trabalho. Nunca precisamos, tanto como a espiritualidade diz, de reuniões mediúnicas para que elas sirvam de atendimento fraterno aos espíritos que ali estão. É muita dor, gente. É muito sofrimento. Nas nossas reuniões, a gente vive isso aí o tempo inteiro. E olha que a nossa casa deve ter mais de 60 médiuns e nós temos 1, 2, 3, 4 reuniões mediúnicas na semana. São 2 na terça, 1 na quinta e 1 no sábado. E não estamos dando conta de tantos pedidos e de tantas presenças de seres espirituais necessitando de ajuda. Então, o mais genuíno amor, gente, que a gente tem aqui é o que Jesus diz, fazer brilhar a luz que há em nós. Será que nós estamos fazendo brilhar a nossa luz? Olha só, amor a si mesmo não se confunde com egoísmo, porque tem atitude amorosa consigo, está centrado, não está mais centrado no self, né? Deslocou-se do ego para seguir a sua caminhada. Será que a gente tem se abraçado? Será que a gente tem feito declaração de amor? É uma outra atividade que eu falo com meus clientes. Todos os dias acorde, não precisa passar batom vermelho igual a Isabete, não. Vai na frente do espelho e se olhe nos olhos e diga: eu me amo, eu sou importante demais para mim, eu não consigo mais viver sem mim. Estou passando um monte de atividade para vocês aqui, 0800, no final vou passar a sacolinha lá, tá, gente? Vai fechando. A cura das feridas da alma, então, olha lá, como é que eu vou curar? Me aceitando. Sou um filho pródigo, sim, e daí? Deus está me dando a chance. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão, eu estou aqui de novo. O que eu preciso fazer? Aproveitar a oportunidade, não é? Aceitação, e aí, se adaptar à realidade. É esta a minha realidade, por que eu vou fugir? Quero voltar para onde? Para a zona umbralina? Para ficar lá sofrendo horrores? Querendo um corpo novamente e não ter a chance? O pessoal não está querendo ter nenhum filho, né? Acolhimento das sombras, acolha as suas sombras, gente. A gente só cura essas matrizes quando eu admito que tenho as sombras, quando eu me responsabilizo por elas e quando eu faço o esforço de reeducar essas emoções, ressignificando, construindo, né, o valor pessoal para que eu chegue à uniformidade, ou seja, onde eu não tenha mais conflito. Estou fechando, hein, gente? Então, olha lá, o auto-amor é base para descobrirmos nosso valor pessoal na obra da criação e assumirmos como somos. Sois deuses. Eis a mensagem de inclusão e um convite para uma participação mais consciente e responsável no destino de cada um. Olha aqui, olhe-se no espelho nesse momento. Quando me olho no espelho, tenho orgulho de quem eu sou e de quem estou me tornando. Gente, corri para valer, hein? Próxima vez, César me dá um tempo para um seminário. Gente,
Olha só, aqui tem, né, as nossas referências e vou deixar aqui a imagem. Que a gente nesta noite saia daqui com essa certeza de que a gente é filho pródigo, sim, que a gente é filha pródiga, sim, que a gente se distanciou de Deus, sim, que a gente fez escolhas, tomou decisões e teve atitudes estanques das leis divinas, sim, mas que a gente está aqui. A gente está aqui porque Deus é amoroso, é misericordioso, tem muita compaixão. E Deus só quer uma coisa, que a gente chegue ao destino, aquilo para o qual nós fomos criados, que é sermos perfeitos, felizes e plenos. Então, que a gente aproveite o máximo essa existência. Não dá para perder tempo. Vamos parar de estar usando camisa de vítima e de coitados. Nós não somos nem vítimas nem coitados. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós estamos colhendo a nossa semeadura. Mas Deus está nos dando a chance de fazer o quê? De replantarmos todo esse processo. Eu sempre digo isso. O livro que da sua vida vira a página. Só tira a lição e começa a reescrever a sua história novamente. Faça um fim lindo e maravilhoso. Nós começando a fazer esse fim hoje, agora, já. Tá bom, gente? Ô César, eu posso fazer uma merchandagem? Posso? Virar um lugar, por favor? Gente, quem me acompanha aí no Instagram, a gente acabou de publicar 12 livros, tá? Vou vender que não dá, César. E a gente já está com o terceiro. Está aqui na bolsa. Pode colocar lá embaixo. Está na bolsa. Rapidinho, tá, gente? Esse primeiro aqui Era uma vez Bebete, uma breve história de desafios e conquistas. Bebete porque meu nome é Isabete e minha mãe me chamava de Bebete. Aqui, se eu fosse contar minha história, todo livro seria desse tamanho e ninguém querer nem ler, quanto mais comprar. Então aqui a gente faz uma pincelada da nossa história na infância, na roça, e a gente faz uma breve reflexão da questão da educação que a gente recebeu e a educação que está se centrando hoje aí em nossas crianças. Depois eu faço um relato das lutas que eu vivi para chegar ao mestrado em educação, tá? E depois eu relato. Depois de 30 anos de casado, aos 50 anos de idade, a gente sair de um casamento literalmente com a roupa do corpo e começar do zero, né? Mas aí a gente trabalha o tempo inteiro a importância da gente não se deixar bater nem vencer, mas a gente sempre levantar a cabeça e seguir em frente. E esse livro que a gente lançou logo em seguida, Depressão, Ressignifique Sua Vida. A capa já diz tudo, né? A depressão é como se fosse essa terra seca, né? Que você acha que não vai florir nada, mas se você trata a depressão, você consegue romper essa terra seca e florir. Então, vamos florir, gente. E o terceiro já está escrito, já vai para ser publicado esse ano, esse começo de ano, que são 35 mensagens, que é Esperança em Pétalas. A hora que derem a chance, eu venho aqui fazer o lançamento. Gente, olha, grande abraço, grande beijo. Já passei do horário. Que Deus nos abençoe, Jesus nos envolva e que a gente saia daqui pisando firme, olhando para frente, vislumbrando novos horizontes e dizendo: eu posso, eu sou capaz, eu realizo. Agradecendo aí com muito carinho as palavras da companheira Elizabeth. Tem muitas reflexões aí, muito importantes para todos nós. E antes de encaminhar todos o passo, fazer a nossa oração, a gente tem só alguns recadinhos, você bem breve, para lembrar que a gente tem à disposição de todos o culto do Evangelho no Lar. Você que ainda não tem essa prática na sua casa, pode procurar a companheira Dedé lá na livraria e agendar. Até sempre às segundas-feiras, a equipe se dirige ao seu lar e te ensina como implementar e dar prosseguimento do culto do Evangelho no Lar. Os nossos grupos de estudo ainda estão em férias e vão retornar do recesso a partir do dia 5 de fevereiro. Vocês podem buscar também a secretaria para poder ter mais informações. A cantina não recebi até agora o relatório se ainda tem algum salgado, mas é uma importante fonte de recurso para a manutenção da casa e puder colaborar no salão ali embaixo.
Bom, hoje nós temos no passe companheira Sheila, Adriana, Daniele, João Carlos, Georgina e Renata, e Montserrat vai ficar na observação. O passe vai ser conduzido pela companheira Raquel. A gente já pode se dirigir à câmara de passe. Queria relembrar a importância da gente trazer a garrafa de água para a gente poder fluidificar, para poder dar continuidade aos efeitos do passe no nosso organismo ao longo da semana. Tá bom? Então vamos orar. E aí, após ao passe, as pessoas podem se dirigir àquela salinha e podem ir embora, mas aqueles que estiverem aguardando o retorno da conversa fraterna pode se dirigir àquela salinha ali do lado da escada para obter o seu retorno. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, porque disseste que onde houvesse 2 ou mais pessoas nesse intuito, Tu também estarias. Que possamos aqui termos sentido Sua presença e com o coração transbordando, retornar aos nossos lares, compartilhando essa luz, esse sentimento com os nossos amores. Mestre, nos acompanhe de volta às nossas casas, nos acompanhe ao longo da semana, que com as palavras da querida Elizabeth nós possamos nos inspirar a mudar as nossas atitudes na direção dos nossos sonhos. Abençoa cada um de nós, envolve aos irmãos passistas que estão lá predispostos ao trabalho, prontos para nos receber e tratar. Ser conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Lembrando que aqueles que desejarem tomar o passe podem permanecer sentados, que serão encaminhados pelo companheiro Áureo. Aqueles que não desejarem já estão liberados. Boa noite a todos.